Olá, meu nome é Gabriel e hoje eu vou ensinar a montar, operar e ajustar a MT50 com o datador. Vamos lá? Junto ao equipamento vem acompanhado o cabo de alimentação, o kit de dígito do datador, uma chave combinada Fenda e Phillips, 3 chaves Allen e uma mola de reposição do braço de acionamento. Para iniciar a montagem do equipamento, primeiramente vamos adicionar o disco no suporte. Se observar o suporte, ele tem essa parte plana, então o parafuso é fixado pela essa parte plana. Então eu vou adicionar a primeira aba e vou fixar com a chave Allen. Logo após eu vou adicionar o meu rótulo nessa posição. Então meu rótulo ele vai sair nesse sentido e logo após adicionar o outro disco e fixá-lo com a chave Allen. Após fixados, vamos montar no equipamento. Para montar a bobina no equipamento, eu vou começar removendo esses 2 parafusos na lateral direita do equipamento. Agora eu vou fixar os parafusos prendendo a minha bobina. Agora vamos realizar a montagem do datador. Então a gente tem a fonte, a gente tem o cabo de comunicação entre o equipamento e o datador, sensor de acionamento do datador, o suporte para troca de posição do datador, 2 chaves Allen, essa mola do datador de insumo e um fusível de proteção. Para iniciar o trabalho com o datador, eu vou montar esse sensor no equipamento. Então eu vou soltar o cabo. Logo após soltar o cabo, eu vou soltar esses 2 parafusos e fixar esse sensor aqui. Logo após, podemos usar esse plug e acoplar nesse plug de 4 contatos da fonte. Logo após, vamos usar esse cabo de conexão e ligar a fonte para alimentar o datador. Vamos utilizar esse plug de 8 contatos para ligar na fonte do datador e alimentar o datador. Agora vamos pegar o outro plug de 8 contatos e alimentar o datador. Vamos utilizar esse cabo na parte interna do equipamento e ligar na fonte do datador esse plug de 3 contatos. Pronto, após finalizar a montagem do datador, vamos utilizar o cabo de alimentação, alimentar e ligar o equipamento. E é sempre bom verificar a tensão do equipamento, 220, e a sua tomada está de acordo com a alimentação do equipamento. Bom, montagem concluída, equipamento energizado de acordo. Agora vamos ligar e ligar os 2 botões do datador. Agora vamos iniciar a passagem do rótulo. Bom, eu recomendo deixar uma sobra de liner para facilitar lá na frente a passagem. Então vamos começar passando por cima desse eixo e por cima desse aqui também. Bom, após passar por cima desses 2 eixos, agora eu vou passar por baixo desse eixo aqui e passar dentro do sensor. Então ele fica nessa posição. Vou usar os meus guias para fazer o referencial de aonde tem que ficar o meu rótulo. Agora eu vou passar meu liner por baixo deste eixo. Então ele vai ficar nesse sentido aqui. Bom, então o meu rótulo, ele sai do sensor, passa por baixo dessa roda de borracha e ele continua acompanhando a estrutura e ele sai aqui. Após passar por baixo desse eixo e sair nesse referencial, agora eu vou continuar puxando o meu rótulo e vou descer ele lá para baixo. Após passar o meu liner por cima desse rolo de borracha,
eu vou usar os parafusos da parte inferior do equipamento para distanciar o meu rolo recartilhado. Porque agora o meu rótulo ele vai passar aqui e ele vai dar essa volta para sair aqui. Após o meu rótulo fazer esse movimento, então ele vai passar por esse rolo de borracha, vai passar por trás desse para sair aqui, ó, entre esse rolo de borracha e o rolo recartilhado. Agora eu vou virar o meu liner e passar o rótulo por baixo do rolo recartilhado. Após isso, o meu rótulo vai ficar na posição inferior lá dentro do equipamento. Agora, meu rótulo, ele saiu na parte inferior, então ele vai ficar, ó, por baixo desse eixo e eu vou remover esse guia de fixação. Vou passar o liner por cima e agora eu vou usar o meu guia para prender o meu rótulo. Esse seria o refilling. Pronto, passagem concluída. Agora vamos fazer um teste de operação. Após finalizar a passagem do rótulo, vamos apertar novamente esses parafusos da parte inferior para travar o rótulo com a roda recartilhada. Agora podemos ajustar o equipamento para a nossa embalagem. Então eu vou começar aliviando este manípulo e vou fazer um teste. Aqui, ó, se você observar, ele ficou muito grande o espaço. Então, eu vou soltar esses dois manípulos. Vou levá-los mais para frente. Fixar novamente. Tem que tomar muito cuidado, porque se esse rolo de borracha preto ele ficar inclinado, provavelmente vai ter um desnível aqui no seu rótulo. Então, é muito provável que o rótulo ele saia o começo em um ponto e a outra parte um pouco mais para baixo. Então, é com o alinhamento desta borracha que você vai conseguir acertar o paralelo do seu rótulo. Após ajustar esse rolo de borracha, agora eu vou ajustar o guia. Então eu consigo soltar, descer, subir. Consigo soltar essa chave Allen, levar ele mais para frente, mais para trás. Aqui eu achei a posição, então o meu vai ficar nessa posição. Após isso, eu posso acionar o equipamento e fazer um teste. Bom, aqui, se você observar, o meu rótulo ele ficou muito para baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ajustar pelo guia. Então, eu vou soltar esse parafuso e trazer ele um pouco mais para trás. Agora, eu vou soltar o guia, levar ele novamente pouca coisa para frente e apertar novamente. E é muito importante que a cada ação você faça um novo teste para verificar a qualidade do ajuste. Novamente, ainda falta eu levar ele um pouquinho para cima de novo. E se você observar, ó, o meu rótulo ele está torto. Então aqui ele está bem menor do que essa parte. Então como que eu vou ajustar isso? Vou soltar esse rolo e vou ajustar ele para ele ficar paralelo com esse outro rolo. Agora que eu ajustei, eu vou levar o meu guia pouca coisa para trás para ajustar não só a diagonal, como a distância que eu desejo. Bom, eu consegui achar a posição para ficar paralelo e numa medida ideal entre o espaçamento inferior e superior. Bom, vale lembrar que o importante é você deixar o mínimo sobrar nessa lingueta. E como eu ajusto isso? Tem muitos rótulos que ele acabam grudando um nos outros por conta da lingueta. Então, seria o ajuste desse sensor, ó. Então, quando eu solto ele e eu corro ele, eu estou alterando a posição da minha lingueta, ó. Coloquei ele na metade. Agora eu vou fazer um teste. Olha o tanto que sobrou. Conforme eu vou ajustando de pouco em pouco para trás, o ideal é que ele diminua. Então ele diminuiu um pouco. O ideal é que você chegue no ponto mínimo ali, quase não vê o liner saindo ali. Aqui ele ficou muito pouco, então eu vou soltar e vou levar ele um pouquinho mais para frente. Vou apertar novamente e fazer um teste. Pronto, consegui deixar quase nada aqui e todo o rótulo que eu testo
ele solta. Então eu evitei a probabilidade de grudar um rótulo no outro. Um dos maiores erros recorrentes dessa máquina é o sensor não identificar a cor do rótulo e acabar passando todas as vezes e estourando o liner, fazendo com que você tenha que passar o rótulo novamente. Seria este problema. Bom, então como que eu acabo com esse problema do meu rótulo passando direto? A primeira coisa seria eu tirar o meu rótulo daqui. Então, a partir do momento que eu tirei o meu rótulo, eu vou pegar um único rótulo unitário, vou tirar essa capinha do sensor. Então, após remover a capinha, eu vou usar essa chave que vem junto ao equipamento. Bom, aqui nós temos dois ajustes, o Fine e o Coarse. Então, um ajuste seria a sensibilidade e o outro a coloração que o equipamento está identificando. Então, aqui eu estou no início, então eu vou avançar pouca coisa, vou ligar o equipamento e vou fazer uma ação. Ele vai ficar girando ali embaixo sem parar. Logo após isso, eu vou passar meu rótulo no sensor. Pronto, aqui ele já identificou. Mas vamos supor, se ele não identificasse, eu iria ajustar pouca coisa da sensibilidade. Iria acionar. E aí, toda vez que você passar, o ideal é que pare o equipamento. E aí, consequentemente, ele não vai ficar atirando os rótulos sem parar. Após ajustar o sensor óptico, você pode fazer novamente a passagem e começar a regular o datador. Então, a primeira parte é, na parte inferior do meu datador, a mesa eu consigo deslocar ela para frente e para trás para eu ganhar um espaço para encaixar o meu dígito. Então, o que seria? Então, eu consigo levar ele para frente e eu consigo levar ele para trás. Então, eu tenho toda essa mobilidade para frente e para trás. Agora, para a esquerda e para a direita, eu também consigo correr todo o guia. Então você vai localizar aonde vai ser a data do seu rótulo, vai posicionar não só a mesa, mas o datador também, e pode fixar novamente os parafusos, tanto esses daqui da parte inferior, quanto o parafuso na parte traseira do datador. Bom, então após você achar a posição da mesa e do datador, tanto para a esquerda quanto para a direita, você pode fixar a parte inferior e fixar esse parafuso no local ideal da impressão do seu rótulo. Após fixado o datador na posição ideal, vamos adicionar os dígitos nos porta-dígito. Então, para isso, vamos pressionar e virar para baixo. Então, quando a gente vira para baixo, a gente liberou. Então, a gente consegue soltar o porta-dígito. No porta-dígito, a gente vai escrever o nosso texto, data, validade, lote, fabricação, da direita para a esquerda. Então a gente faz ao contrário e vou dar uma dica. Quando for fixar os dígitos, pega números ou dígitos que você não irá utilizar e deita eles para fixar melhor com o parafuso. Após vocês terem finalizado toda a posição dos dígitos da forma e a escrita que vocês desejam, por exemplo, da direita para a esquerda, a minha dica é você pegar um dígito ou um número que vocês não vão utilizar e colocar ele tombado. Porque quando você tomba ele, você consegue fixar com a chave Allen, podendo economizar bastante espaço. Ou se sua linha precisar completar toda, é só fixar com a chave Allen e retornar no porta-dígito para iniciar o teste. Bom, após fixar os dígitos, você pode retornar ele para a posição. Então, você vai pressionar e virar para cima. Após isso, ele está travado. Bom, após finalizado, você achou a posição onde vai localizar o dígito e você fixou os dígitos no porta-dígito. Bom, o que você vai fazer? Caso a impressão ela esteja fraca, você pode soltar essa porca
porque é uma rosca esquerda-direita. Então, nessas duas bielas, elas acabam afastando ou aproximando. Então, conforme mais você afasta, mais pressão você vai ter nos dígitos. Bom, vamos supor que você está trabalhando com o equipamento e ele começou a fazer este barulho. O que você vai fazer? Você vai pegar a sua tinta e vai colocar dentro do sensor e ele vai finalizar esse som. Após todos os ajustes mecânicos finalizados, você pode ligar esses dois botões da fonte de alimentação. Girando esse potenciômetro, você ajusta a temperatura do datador. E o check é para ele dar um pulso, testar para saber se a posição é o ideal. Vamos supor que essa posição do datador não é ideal para o seu rótulo e você precise virar a posição do seu datador. Então, o que você irá fazer? Você vai começar soltando os 3 parafusos da parte traseira do datador. Bom, após soltar a peça, você pode puxar e fazer a remoção do datador. Vamos utilizar o suporte que veio junto ao kit com os 2 parafusos para fixá-lo nesta posição. Estrutura fixada, agora vamos retornar ao equipamento, porém na outra posição. Retornando as 2 peças de fixação para o local, agora vamos fixar novamente com o datador. E para finalizar, podemos retornar esse parafuso para fazer a fixação do datador no eixo. Você vai ajustar a posição e travar esse parafuso com a chave que foi no kit. Pronto, finalizado. É só retornar os ajustes de posição do datador e fazer novamente a passagem do rótulo e começar a sua operação. Esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Se restou alguma dúvida, entre em contato conosco com as informações da descrição.